Isaías capítulo 16. Da cidade de Selá, no deserto, os moabitas enviaram carneirinhos como presente para aquele que governa no Monte Sião. Como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro, nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer, venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe, venham nos proteger aqueles que nos querem matar, e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel estiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas, sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido, mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso os moabitas vão chorar, todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Quireres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Esbom e de Sibma, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer, iam para o leste até o deserto, e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso eu choro pela cidade de Jazer e também pelas parreiras de Sibma. Com as minhas lágrimas, rego a cidade de Esbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda a alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria, como as cordas de uma lira, e o meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Quireres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar os seus deuses, mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe, mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder, e os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Isaías capítulo 17. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar e ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia o país ficará parecido com um campo, depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes depois de colhidas todas as espigas. Mais umas poucas pessoas ficarão vivas e Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, Senhor Deus de Israel, estou falando. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes da deusa Zerá, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus que os salvou e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos, mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam, no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheita nos campos, quando for chegar o dia do sofrimento e de dor sem cura. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá, e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha, ou o pôr do sol. Metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Salmos capítulo 78. Poesia de Asaf. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção ao que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São essas coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos.
Mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos e para que os seus descendentes as aprendessem. E eles, por sua vez, as ensinaram aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde, desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram do dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem, e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele repartiu rochas no deserto, profundezas da terra, tirou muita água para o povo de Israel. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água escorresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele repartiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvem do pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de eles ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, eles o destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs para estragarem seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem suas colheitas e destruírem suas plantações. Com chuvas de pedra destruiu a sua videira e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram, por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com fogo da sua ira e com seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa, na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e os guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança, e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou.
Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto seu povo avançava e repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa em que ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a Arca da Aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem, derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Deus escolheu seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. João capítulo 20. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram." Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali, e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse, e os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram." Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: "Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando?" Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: "Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo." "Maria", disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: "Rabone." Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles." Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: "Eu vi o Senhor." E contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos a portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Acontece que Tomé, um dos seus discípulos, que era chamado de Eugêmio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com os meus dedos, e também não puser a minha mão no lado dele, não vou crer."
Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele.